Fala, galera do YouTube, fala, galera que está ao vivo, mais uma aula desse seu professor, esse seu amigo, concurseiro também, mas eu quero bem de vocês, dando aula de graça aqui no YouTube. Galera, aula 2 de Constituição do Estado do Amapá. Assiste a aula 1, que está aí na descrição do vídeo, E você que está assistindo essa aula na reta final do TEJAB, bicho, faz o mínimo para o seu professor dar mais aulas. Curte aí, comenta, compartilha, se inscreve, manda um pix para o professor, faz alguma coisa de bom para essas aulas continuarem, beleza? Assiste a primeira aula está aí, e essa é a segunda aula de legislação específica para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, relacionado à Constituição do Estado do Amapá, beleza? Antes, meu nome é Sandro Santiago, sou seu professor de Constitucional, Administrativo, Legislação Específica, e do que for, você quer que eu dê aula, eu dou aula, mas para o concurso do Tribunal de Justiça, a gente está vendo legislação específica nesse primeiro momento. Então, essa aula serve tanto para técnico quanto para analista judiciário. Beleza? Beleza? Tranquilo. Segue aí no YouTube. Você que está assistindo, faz a pré aí de compartilhar, curtir, comentar, dar o seu feedback pro professor, né? Dá essa moral aí, bicho, para essas aulas continuarem. Então, seguindo, vamos para a parte 2? Vamos direto para a parte 2? Já vou fazer um alerta para vocês, minha gente. Até porque a Constituição do Estado do Amapá, quando ela está prevista no nosso edital, e isso eu alertei na primeira aula, ela é imensa. Então, a gente precisa estudar tudo? Não, a gente não precisa estudar tudo. Eu, como professor, trouxe uns pontos focais que eu acho que a banca pode cobrar de vocês, pode cobrar da gente na hora da prova. E eu tomo como referência também o conteúdo de constitucional da Constituição Federal previsto na prova de técnico, por exemplo. Por exemplo, lá na prova constitucional, não há, por exemplo, poder legislativo e poder executivo. Lógico que você, lendo a Constituição do Estado do Amapá, já que não fez referência a nenhum tópico específico, mas todo o texto, você vai ler. Mas, para a nossa aula, eu vou dar ênfase em alguns pontos que principalmente diferenciam da Constituição do Estado do Amapá para a Constituição Federal. Então, os pontos que a gente vai ver a partir de agora, depois que a gente viu aquela primeira parte todinha, até direitos políticos, direitos e garantias fundamentais, a gente vai ver agora alguns pontos relacionados, por exemplo, à intervenção, à administração pública, né? E principalmente o poder judiciário, que é essencial para a gente entender todo o poder judiciário. As normas que são de reprodução obrigatória na Constituição do Estado, por exemplo, relacionadas à administração pública, poder judiciário, etc., eu meio que ignorei. Se você estuda direito constitucional, Constituição Federal, você vai saber do que eu estou falando. Por exemplo, concurso público pode ter validade de até 2 anos, prorrogar por mais 2 anos. A possibilidade de acumulação legal ilícita de cargos. 2 cargos de professor, né, 2 cargos de profissionais da saúde, com profissão regulamentada, isso tudo está reproduzido da Constituição Federal para a Constituição do Estado do Amapá. Então, eu meio que ignorei, né? Na cara dura. Como eu ignorei na cara dura, a gente vai principalmente focar em quê? Nesses pontos que são divergentes, e a gente vai ver também a divergência lá no Poder Judiciário. Tranquilo? De boa? Então segue aí. Tanto que, presta atenção, se vocês olharem a primeira aula, vocês vão ver que a gente para logo nos primeiros artigos, né? Aqui, eu já começo essa aula falando de organização do Estado e dos municípios. Esse é o título da organização do Estado e dos municípios. Aqui em cima sempre vai estar o título a que se refere à parte que a gente está tratando, né? Como eu já passo para o artigo 37, falando da intervenção. Por que eu reporto isso? Analisando algumas provas da FGV relacionadas à legislação específica de alguns concursos públicos, principalmente as que cobram as leis orgânicas dos municípios, as constituições estatuais e outras leis relacionadas aos entes federativos, eu percebo que a FGV gosta muito dessa parte de intervenção. E a Constituição do Estado do Amapá traz um título relacionado a isso, as normas de intervenção. A gente sabe que a gente vive numa república federativa, né? A nossa forma de governo é a federação. A ideia de federação é que os entes federativos, eles são o quê? Eles são autônomos. Ou seja, eles têm o seu autogoverno, a sua autoadministração, a sua autolegislação, né? A sua autonomia financeira, orçamentária, operacional,
o que quer dizer que nenhum ente federativo ele está subordinado ao outro, justamente pela autonomia dada pela Constituição Federal. A nossa federação, ela é uma federação que, em termos de cooperativa, né, é uma federação relacionada à cooperação, ou seja, os entes federativos, para prestar os serviços públicos relacionados que a Constituição traz para esses entes federativos, eles têm que cooperar no desenvolvimento das atividades. Essa é a ideia de federação. Os entes federativos têm a sua autonomia e, dentro do pacto federativo, anota isso daqui, bicho, isso daqui cai na parte teórica. Dentro do pacto federativo, os entes federativos eles têm que cooperar, né, para desenvolver as atividades. Beleza? Tanto que, dada a autonomia desses entes federativos, um ente federativo ele não pode intervir no outro, dada a sua autonomia, beleza? Só que, em algumas possibilidades, que o texto da Constituição Federal traz de maneira excepcional e que o texto da Constituição do Estado do Amapá traz também de maneira excepcional, um ente federativo ele pode interferir no outro. Lá na Constituição Federal, eu acho que está pelo artigo 34, é possível que a União faça a intervenção no Estado e no Distrito Federal, e que a União também faça a intervenção em município que esteja localizado em território federal. Só que a União não consegue fazer a intervenção em município que está em Estado. Quem é que vai fazer isso? É o Estado que vai intervir no município. E isso é de maneira excepcional, dada a autonomia dos entes federativos. Cada município é um ente federativo autônomo, né? Tem as suas próprias leis, a sua própria administração, o seu próprio governo, né? O seu próprio orçamento. Então, não pode o Estado interferir nesse ente federativo. Só que a Constituição do Estado do Amapá traz algumas possibilidades que o Estado faça essa intervenção no município e a gente precisa decorar, que isso é muito cobrado. Por exemplo, a regra que você vai levar para a prova é a seguinte, presta atenção, o Estado não intervirá nos municípios, isso está escrito no texto da Constituição do Estado. Inclusive, isso é meio que reprodução do texto da Constituição Federal, que diz que a União não intervirá nos estados, salvo ou exceto quando, assim como os estados não vão intervir nos municípios que estejam dentro do território do estado, só em algumas exceções. Aí você me pergunta, professor, eu tenho que decorar as exceções que levam à intervenção de um ente federativo no outro? Claro que tem que decorar. E aqui tem algumas dicas para vocês, inclusive com participação do Tribunal de Justiça. Primeiro, é possível que se o Estado faça a intervenção no município, e a gente vai perceber que quem vai fazer essa intervenção é o Poder Executivo Estadual, anota isso, deixa eu colocar de outra cor aqui, com vermelho em cima de vermelho, Poder Executivo, ele vai fazer a intervenção, né? Só que essa intervenção, ela pode se dar de ofício, a gente vai ver isso em algum momento, ou então, o Poder Executivo, ele vai intervir no município quando alguém representar, quando alguém pedir. E esse pedido ele vai ser para o Tribunal de Justiça, a gente vai ver, e o Tribunal de Justiça ele vai o quê? Dar provimento. Então, esse é o caminho. Ou o governador do estado, ele intervém diretamente, faz a intervenção direta, ou então, quando alguém pede para o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça dá provimento. Olha como segue aqui, olha como segue. Diz assim, ó, o Estado não intervirá no município, exceto quando, primeiro, deixar de ser paga sem motivo de força maior, ou seja, sem justificativa, por 2 anos consecutivos. O professor tem que decorar 2 anos? Tem. 2 anos consecutivos, o quê? A dívida fundada, aquela dívida que o município tem. Se ele deixar de pagar por 2 anos consecutivos sem motivo de força maior, é possível que o Estado faça a intervenção. Outra possibilidade, não forem prestadas, olha, as contas devidas na forma da lei. Todo gestor é obrigado pelos princípios constitucionais a prestar contas, né? O dever do administrador. Se o município não presta as contas na forma da lei, é possível que o Estado faça essa intervenção. E não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção do desenvolvimento do ensino e nas ações dos serviços públicos de saúde. Perceberam? Vou ter que decorar, professor, tem dívida fundada, não paga por mais de 2 anos de maneira sem motivo de força maior, não prestação de contas e o que também?
mínimo exigido da Receita na manutenção e desenvolvimento das ações de serviço de saúde e ensino, beleza? Essas são 3 possibilidades que o Estado pode fazer a intervenção no município. E presta atenção aqui. Quem é que vai representar, pedir que o Estado faça a intervenção no município? Presta atenção. Quem é que pode pedir? Câmara de Vereadores do respectivo município e o Tribunal de Contas do Estado. Somente esses, beleza? Câmara de Vereadores do respectivo município e o Tribunal de Contas do Estado. Câmara de Vereadores. Professor, esses daqui, ó, eles podem pedir a intervenção, representar pela intervenção para quem? Para o Tribunal de Justiça. Nesses casos aqui, ó. Só que o governador, a gente vai ver que ele pode fazer isso de ofício. E aí, essa representação vai para o Tribunal de Justiça, E o que acontece? O Tribunal de Justiça ter provimento à representação para assegurar a observância dos princípios constantes nesta Constituição. O nome desses princípios são princípios constitucionais sensíveis. Princípios constitucionais sensíveis, ou seja, quando o município estiver descumprindo os princípios constitucionais sensíveis, que são esses daqui, ó, a Câmara de Vereadores ou o Tribunal de Contas vai fazer a representação para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça pode dar o quê? Provimento. O Tribunal de Justiça, pergunta de prova, quando der provimento, já está acontecendo a intervenção, hein? Já está acontecendo a intervenção? Não, já adiantei para vocês que quem faz a intervenção é o Poder Executivo. Então, o provimento do Tribunal de Justiça leva o quê? A solicitação ao governador do Estado para fazer a intervenção do Poder Executivo respectivo. Só que presta atenção. O Tribunal de Justiça também pode pedir o próprio tribunal, e aqui eu vou colocar de outra cor, ele pode representar o próprio tribunal para prover a execução de lei, vou colocar de outra cor aqui, prover a execução de lei, de ordem ou decisão judicial. Presta atenção. Às vezes, o Tribunal de Justiça ele dá uma decisão judicial e ele percebe que o município não está cumprindo a decisão judicial. Então, presta atenção, o próprio Tribunal de Justiça ele representa o Poder Executivo, né? Ele faz uma representação do Poder Executivo para o Poder Executivo intervir no município quando não estiver dando a execução à lei, a ordem ou decisão judicial. Nestes casos aqui, é o próprio Tribunal de Justiça que representa o Poder Executivo. Inclusive, eu já vi um caso quase acontecendo de intervenção em um município do Estado. O Tribunal de Justiça estava expedindo ordens judiciais, né, decisões judiciais, e o município não estava cumprindo, né, estava deixando extrapolar todos os prazos e não estava cumprindo. E aí, o desembargador relator, ele representou ao pleno, o pleno aprovar uma manifestação para enviar ao governador do Estado para o quê? Intervir no município, para o município começar a cumprir as decisões judiciais. Isso é muito comum, o município não cumprir decisão judicial. Além disso, não está executando as leis ou ordens, beleza? E aí o próprio Tribunal de Justiça ele vai fazer o quê? Ele vai representar ao Poder Executivo. Entendemos a dinâmica? A Constituição do Estado ela vai disciplinando mais ainda. Presta atenção. Diz assim, ó, isso daqui é uma norma de reprodução obrigatória. Quando há uma intervenção federal no Estado, a Constituição Federal ela não pode ser o quê? Ela não pode ser emendada, né? Alterada. Aqui diz assim, ó, durante o período da intervenção, a lei orgânica do município municipal não poderá ser alterada. Só que o texto da Constituição Federal, ele diz em nenhuma situação que a Constituição Federal não pode ser alterada. A lei orgânica do município, já que o município não tem Constituição, ela tem uma lei orgânica, também não vai ser alterada durante a intervenção. Intervenção, que é algo excepcional, então, como é um momento sensível, a lei orgânica ela não vai ser alterada. Só que o texto da Constituição do Estado traz possibilidade de se alterar a lei orgânica durante a intervenção. É isso que vocês vão decorar. Ó. Salvo intervenção, se a intervenção for decretada em decorrência dos fatos gerados pela ilegalidade ou inconstitucionalidade dela. Já vejo uma questão de prova aqui, minha gente. Assim, em nenhuma hipótese é possível se alterar a lei orgânica municipal durante a intervenção decretada pelo Poder Executivo. E agora, tá certo ou tá errado? Hein? Tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Tá errado, justamente porque há uma possibilidade de alterar a lei orgânica do município nessa intervenção do Poder Executivo. E aí você vai decorar, presta atenção, quando
O fato, a intervenção foi gerada por onde? Pela ilegalidade ou inconstitucionalidade da própria lei orgânica do município, beleza? Então, é uma regra ilegal ou inconstitucional na própria lei orgânica, e aí é isso que se decreta, por isso que se decreta o quê? A intervenção, e aí ela pode ser alterada justamente para correção, né? Para correção desta ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tranquilo até aqui? Aqui tem mais regras. Diz assim, ó, será decretada por quem? Pelo governador do estado. Qualquer questão de prova que fale em outra autoridade, está errado. Vocês pegaram a dinâmica, a solicitação, presta atenção, a solicitação é feita pela Câmara Municipal respectiva, e pelo Tribunal de Contas do Estado, e aprovada pela maioria absoluta dos seus membros, no caso do Tribunal de Contas, e no caso da Câmara Municipal, beleza? Esses órgãos colegiados se reúnem por maioria absoluta, fazem o pedido, solicitação ao governador do Estado, e o governador do Estado, que é o chefe do Poder Executivo, ele que decreta. Ou seja, há um pedido desses órgãos e o governador decreta. Assim como vai haver o pedido, a representação do Tribunal de Justiça, no caso de lei, descumprimento de lei, ordem ou decisão judicial, e o governador do Estado que decreta. Se ele decreta, é por meio de qual ato normativo? Por meio de decreto, né? Por meio de decreto do chefe do Poder Executivo. Os órgãos, eles têm que aprovar por maioria absoluta. E aí, neste decreto de intervenção, o governador ele vai fazer o quê? Ele vai nomear interventor. Interventor, inclusive, está na moda, desde o ano passado, né? Houve uma intervenção da União na segurança pública do Distrito Federal, né? Por causa daqueles casos. Então, é a mesma dinâmica. O governador, caso haja intervenção no município do estado do Amapá, o governador ele vai nomear um interventor. E o interventor ele vai fazer o quê? Presta atenção. Assumirá seus encargos perante a mesa da Câmara Municipal e, se for o caso, perante a autoridade judiciária competente, mediante a prestação de juramento, de cumprir a Constituição Federal e Estadual, observadas as leis e os limites do decreto de intervenção. O decreto de intervenção, que é esse ato normativo, ele tem que ser submetido à Assembleia Legislativa. A gente vai ver isso já já. O nome disso é controle. É controle judicial. Controle judicial. Ele passa por um controle judicial. Judicial não, controle legislativo. Está vendo só? Tanto que a gente faz prova para o Poder Judiciário, é controle legislativo, né? Ou seja, o decreto de intervenção. Ele, em 24 horas, ele vai passar pelo controle do Poder Legislativo. A gente já vai chegar nisso. E esse decreto de intervenção, olha, especificará a amplitude, o prazo, as condições de sua execução e, se couber, nomeará o interventor. Presta atenção nisso daqui. Isso é uma questão de prova. Ele será submetido à apreciação da Assembleia Legislativa no prazo de 24 horas. Coloca aí no chat, coloca aí nos comentários qual é o prazo de submissão do decreto de intervenção à Assembleia Legislativa. Qual é o prazo, meu Deus do céu? O prazo é 24 horas. 24 horas. A prova FGV vai falar imediatamente, 72 horas, vai falar, sei lá, não passa pelo controle da Assembleia Legislativa, passa pelo controle da Assembleia Legislativa. Essa é a regra, né? Esse decreto ele passa em 24 horas, né? Ele tem que ser submetido à apreciação da Assembleia Legislativa no prazo de 24 horas, beleza? Só que presta atenção, é sempre isso? Não, tem alguma exceção? Tem, ó. No caso da, sabe aquela representação do Poder Judiciário, para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial, precisa passar pela Assembleia Legislativa? Não. O Tribunal de Justiça, ele representa para o Poder Executivo decreta intervenção, precisa submeter à Assembleia Legislativa, neste caso, de provimento de execução de lei, de ordem ou decisão judicial, olha, dispensada a apreciação pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar para o restabelecimento da normalidade. Vocês sabem que a intervenção ela é o afastamento da autoridade, por exemplo, do chefe do Poder Executivo Municipal. Se afasta o chefe do Poder Executivo. Só que nesses casos de provimento de execução de lei, de ordem de decisão judicial, o decreto ele vai, por exemplo, às vezes ele nem vai afastar a autoridade. Se, por exemplo, dispensar o quê?
a execução, se dispensa a submissão à Assembleia Legislativa se a suspensão do ato impugnado bastar para resolver o problema, né? Por exemplo, às vezes é um ato ilegal praticado pelo município, e aí o Poder Judiciário determina a suspensão desse ato, e aí o município não está cumprindo a ordem judicial, e aí o Poder Judiciário, para fazer cumprir a ordem judicial, representa o Poder Executivo, e aí o Poder Executivo, no decreto de intervenção, diz que vai sustar esse ato, beleza? Nomeou o interventor, sustou esse ato. Se isso resolver, já era, não precisa submeter à Assembleia Legislativa. Gravou isso daí? Gravou. Aí segue aí, ó. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos, a este voltarão, beleza? Até porque como é excepcional, tem prazo, beleza? Como é excepcional, tem prazo, não tem? Tem prazo, então não é para sempre. E aí, volta às autoridades, só que presta atenção, né? Salvo impedimento legal, sem prejuízo da apuração de responsabilidade administrativa, civil, criminal decorrente dos seus atos. Por exemplo, descumprir uma ordem judicial é crime, pô. Isso é um crime. Então vai ter toda uma ação penal, lógico. Como é um prefeito, imagina só, um chefe do Poder Executivo, vai ser uma ação penal pelo Tribunal de Justiça. Ainda, presta atenção, se for no caso da dívida fundada, não se investir em saúde, educação, o mínimo necessário, né, ou não prestação de contas, isso é crime de responsabilidade, né? Isso é crime de responsabilidade, então esse gestor, esse chefe do Poder Executivo Municipal, ele ainda vai continuar respondendo. Não quer dizer que quando acabar a intervenção, ele não vai responder, beleza? Olha, presta atenção nesse prazo aqui, ó. O interventor terá o prazo de 30 dias, no prazo de 30 dias, após a cessação de intervenção, prestará contas à Assembleia Legislativa por intermédio do governador, devendo o Tribunal de Contas, conforme o caso, emitir parecer, né? Acabou a intervenção, o interventor tem 30 dias para prestar contas, né, por intermédio do governador à Assembleia Legislativa, uma regrinha básica. Tranquilo na parte de intervenção? Por que eu trago essa parte de intervenção e reforço? Cara, tem que saber a dinâmica, tem que saber a participação do Tribunal de Justiça, tem que saber as possibilidades que isso é possível, quem vai fazer, como vai fazer e aqueles prazos. Isso é necessário. E reforço isso, revejo essa aula várias vezes. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dando os pulos no texto da Constituição Estadual. Por exemplo, eu passo da organização do Estado, do município, para a administração pública, principalmente tocando nos pontos necessários para a gente ver a participação do tribunal em alguns pontos. Se vocês forem ler a parte de administração pública, ela é muito parecida com o texto da Constituição Federal. Muito parecida mesmo, muito parecida. Aquelas regras lá sobre a administração pública, sobre os servidores, é muito parecida. Só que eu trago este ponto aqui, porque lá na Constituição Federal, a gente fala sobre o teto remuneratório. E o teto remuneratório, no âmbito federal, ele é o subsídio do ministro do STF, não é? É o subsídio do ministro do STF, no âmbito da União. No âmbito do Estado, a gente tem subtetos no Poder Legislativo. Os tetos são os deputados estaduais. No Poder Executivo, o teto é o governador do Estado. E no Poder Judiciário, o teto do teto remuneratório é do desembargador. Beleza? Isso na Constituição Federal. Só que a Constituição Federal diz que os estados, mediante emenda constitucional, emenda à Constituição, podem instituir para o teto, no âmbito do estado, o quê? O subsídio de desembargador. Ou seja, ao invés da gente ter subtetos para cada poder, né? Ou seja, quem trabalha no executivo não poderia ganhar mais de remuneração do que o governador. Quem trabalha no poder legislativo não poderia ganhar mais do que o deputado. No âmbito do município, não poderia ganhar mais no poder executivo do que o prefeito. E no âmbito do legislativo municipal, do que o vereador. Só que a Constituição Federal permite que os estados coloquem um teto único para todo mundo, e esse teto único pode ser um subsídio de desembargador de TJ. A nossa Constituição faz isso de cara, desde o primeiro texto, desde a redação original, ela já faz de cara. Ela já institui como teto único o subsídio do desembargador de TJ. Diz assim, ó, a remuneração
e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções, empregos públicos da administração direta, autárquica, fundacional, dos membros de qualquer dos poderes do Estado, dos municípios, e os proventos, pensões e outras espécies remuneratórias, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais de qualquer natureza. O que quer dizer tudo isso? Olha, todo mundo que trabalha na administração pública, seja direto ou indireto, qualquer ente federativo do Estado, quem trabalha e quem recebe, seja subsídio, seja remuneração, não pode receber mais do que, não pode exceder o subsídio mensal em espécie do desembargador do Tribunal de Justiça, beleza? Esse é o teto remuneratório no Estado do Amapá, o subsídio em espécie do desembargador do Tribunal de Justiça. E o subsídio do desembargador ele fica limitado a 90,25 do ministro do STF, ele é escalonado. Então, tem o subsídio do ministro do STF e o limite que pode chegar no subsídio do desembargador de TJ é 90,25 deste subsídio do... Quanto é que ganha o ministro do STF? Faça a pesquisa aí. E aí você vai saber que o desembargador do Tribunal de Justiça pode ganhar 90,25 do que ganha o ministro do STF. E aí, no Estado do Amapá, ninguém pode ganhar como teto remuneratório mais do que isso. Tanto que, internamente na administração pública, quem vai somando verbas remuneratórias que passem do teto do desembargador de TJ, tem um negócio chamado abate-teto. Não pode ganhar. Tem um corte justamente porque ninguém pode ganhar mais. Beleza? Tranquilo? Entendemos essa parte onde entra o desembargador do TJ e por que ele é o teto remuneratório para todo o Estado do Amapá? Porque a Constituição permite. E a nossa Constituição ela já faz isso. Olha, esse teto ele é geral, ele vale para todos os poderes, inclusive para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. Aí eu vou colocar bem aqui, ó. O teto, esse teto remuneratório, que é do desembargador do TJ. Anota isso. Conforme a nossa Constituição. Se aplica a quem? Se aplica ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, lógico. Se aplica a quem mais? Ao Ministério Público, ou seja, os membros do Ministério Público, eles não podem ganhar mais do que o desembargador de TJ, apesar de que eles ganham mesmo, se duvidar. E os membros do Tribunal de Contas do Estado, ou seja, todos os poderes, mais esses órgãos independentes, ou seja, ficam limitados a subsídio em espécie do desembargador de TJ. Todo subsídio em espécie do desembargador do TJ do Amapá, lógico que a gente está no Estado do Amapá, do TJ, beleza? Tranquilo? Mas poderia, cada poder ter um teto, um subteto, né? Mas a nossa Constituição, ela já iguala todo mundo por força da Constituição Federal. Tranquilo? De boa, de boa. Bora lá. Tem uma regrinha aqui, que essa regra era para estar numa lei infraconstitucional, mas a nossa Constituição, ela traz, por exemplo, lá na parte de administração pública, diz que é obrigatória declaração pública de bens. Mas para quem? Dirigente da administração indireta. Presta atenção aí, ó. Para antes da posse e depois do desligamento de todo dirigente de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação instituída e mantida pelo poder público. Então, se você for nomeado para dirigir uma autarquia estadual, uma sociedade de economia mista estadual, uma empresa pública estadual, né, ou uma fundação instituída e mantida pelo poder público, você vai ser obrigado ao quê? Declaração pública de bens. É uma regra besta, mas que pode cair na sua prova na literalidade, dizendo assim, olha, é facultativa, né? Entregar a declaração de bens aos dirigentes de uma autarquia, é obrigatório. Enfim, fica atento, é obrigatório. Está lá no artigo 42. Segue aí. Ainda, vocês já ouviram falar da CIPA? CIPA geralmente é uma comissão que é regulada por leis infraconstitucionais. Não tem que estar regulada na Constituição. Só que a nossa Constituição estadual, ela diz, olha, ela regula a CIPA. Ela diz assim, ó, os órgãos da administração direta e indireta, geralmente, a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é lá para as empresas privadas, regidas pela CLT, né? É muito comum ter isso, a CIPA, né? Só que a nossa Constituição, ela obriga. E aí eu pergunto para vocês já viram alguma CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes por aí? Eu nunca vi, né? Eu nunca vi. Mas se você já viu, porque, por força da Constituição Estadual, diz assim, ó, ficam obrigados a constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ainda, presta atenção, e quando assim exigirem suas atividades,
Comissão de Controle Ambiental. Comissão de Controle Ambiental. E para que serve a CIP e a Comissão de Controle Ambiental? Que a administração, tanto direta ou indireta do Estado, ficou obrigada. Por exemplo, lá no tribunal, eu nem lembro se tem CIPA, mas eu acho que não tem, vou até ver. Beleza? É dizer assim, ó, visando a proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho dos seus servidores na forma da lei. Para que serve o quê? Para que serve uma CIPA, é isso para isso que serve a CIPA e a Comissão de Controle Ambiental. Professor, isso tem na Constituição Federal? Não tem, é só na Constituição do Estado, que obriga a administração direta e indireta do Estado o quê? A constituir essas comissões para a proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho. Beleza? Tranquilo? De boa na Lagoa? De boa. Tem mais alguma coisa? Tem. Lembra dessa parte de readaptação? Isso daqui é regulado na Lei 066, de 93, que é o regime jurídico dos servidores civis do Estado do Amapá. Essa Lei 066 traz as regras de readaptação, né? A parte de passar por uma junta médica, o que é regulado lá. Só que a previsão de readaptação é prevista onde? Aqui na Constituição do Estado, que diz assim, ó, ao servidor público é aquele que ocupa o quê? Ocupa cargo público, né? Servidor estatutário, que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho ou doença do trabalho, será garantida a transferência para onde? Para locais ou atividades compatíveis com a sua situação. O nome disso é readaptação, não é? Lembra da Lei 066? É isso. Quando o servidor ele tem a sua capacidade laborativa por doença mental ou por incapacidade física reduzida, ele é readaptado a cargo compatível com a sua limitação, né? Está lá na Lei 066. A Constituição do Estado prevê de forma mais genérica. Então, a gente vai decorar isso daí, né? Vai decorar essa parte de readaptação. E principalmente porque, além do cargo, a Constituição do Estado prevê, olha, locais de trabalho, também locais de trabalho serão adequados, né? Adequados à limitação, a limitação de capacidade de trabalho. Tranquilo? Outro. Essa daqui eu gosto. Porque se isso vier em prova, todo mundo vai dar um bug. Porque, até faço um comentário aqui, ó. Aparentemente, esse dispositivo ele é inconstitucional. Diz assim, lá na Constituição do Estado tem um negócio assim, ó, é vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público. Aí eu pergunto para vocês, isso acontece na prática, hein? É possível que algum concurso estadual tenha limitado a idade para ingresso? Fala aí um exemplo para mim que você esteja pensando. Inclusive, aconteceu recentemente, tanto para a PM quanto para o bombeiro. Teve o quê? Limite de idade. Né? Geralmente, as carreiras militares, elas têm um limite de ingresso. Só que a Constituição do Estado diz assim, ó, é vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público na administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundações, ou seja, em toda a administração pública, né? Mantidas pelo poder público. Aí diz assim, ó, respeitando-se apenas o limite constitucional para aposentadoria compulsória. Hoje, essa aposentadoria compulsória está em 75 anos. Ou seja, o único limite, conforme a Constituição do Estado, que as leis podem colocar, ou editar, as leis podem colocar, é 75 anos, que é da aposentadoria compulsória. Outro limite não pode ter, conforme a Constituição do Estado. Só que eu faço esse comentário aqui para você. Aparentemente, tal dispositivo é inconstitucional. Esse meu comentário ele vai no sentido de alertar você que, lógico, isso não é colocado em prática, porque é possível, conforme o STF, fazer o quê? É possível. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza e atribuições do cargo a ser preenchido. É aí que entram as carreiras militares, como PM, bombeiro, né? Ou seja, é a natureza do cargo que justifica esse limite de idade, né? Esse limite de idade. Então, é possível, é a natureza. Tanto que o STF declarou inconstitucional o quê? Limite de idade para ingresso na magistratura. A natureza do cargo justifica ter limite de idade? Não justifica, qualquer um pode entrar. Agora, esses cargos mais operacionais, é possível colocar o quê? Limite de idade. Por que eu falo isso? Esse é um comentário que agrega a sua preparação, né? Lógico. Só que se vier na prova assim, escrito, literalmente, é vedada a estipulação do limite de idade para ingresso em concurso público no estado do Amapá. Tá certo? Tá certo. É vedado em qualquer situação a estipulação de limite de idade para concurso público. Tá errado. Por quê? Porque é possível colocar o quê? A idade limite da aposentadoria compulsória, que é 75 anos.
Beleza? Então fica atento a isso daqui, bicho. Fica atento a isso daqui. Ou então diz assim, o limite, é possível colocar limite de idade na administração pública, não se submetendo a esse limite, sei lá, a empresa pública, a sociedade de economia mista. Também está errado. Fica atento como a FGV pode construir. Há a possibilidade, por exemplo, de vocês fazerem simulados por aí, ou questões de prova, que tragam o quê? Que tragam essa previsão literal e vocês precisam ficar atentos. É possível colocar limite de idade? Não é possível, é vedado, é vedado, é vedado. É vedado conforme a Constituição do Estado. Professor, isso na prática existe, na prática não existe. É porque a gente vê, inclusive, aqui no Estado do Amapá, colocar limite de idade, né? Limite de idade máximo, né? Limite de idade máximo. Segue aí. Cooperação com o MP. Presta atenção, isso aqui é bonito. A administração pública, direta e indireta. Quem mais? Universidades públicas, entidades de pesquisa técnica e científica oficiais subvencionadas pelo Estado. O que eles vão fazer? Prestarão ao Ministério Público o apoio especializado ao desempenho das suas funções da Curadoria de Proteção a Acidentes do Trabalho, da Curadoria de Defesa ao Meio Ambiente e de outros interesses coletivos ou difusos. É simples, né? É simples. A administração pública ela tem que colaborar com o Ministério Público, as universidades, com todo o seu arcabouço de pesquisa, né? Assim como as entidades de pesquisa técnico-científica, como, sei lá, IEPA, né? Pensa aí outra entidade, IEPA, entre outros, né? Do Estado colaborar com o Ministério Público, beleza? Tranquilo? Tranquilo, é simples, né? Relacionado ao quê? Acidente de trabalho, meio ambiente e outros interesses coletivos ou difusos. Professor, normas de trabalho, meio ambiente são interesses coletivos ou difusos? Com certeza. Se a Constituição está dizendo, está dando exemplos de interesses coletivos difusos, claro que eles são, beleza? Tranquilo. Normas de contratos administrativos, diz assim, é vedado ao Estado celebrar contratos com empresas ou pessoas físicas que comprovadamente desrespeitem as normas de segurança, de medicina do trabalho, de preservação do meio ambiente, e em especial dos direitos garantidos estabelecidos na Constituição Federal. Norma, inclusive, muito tranquila de se decorar, né? A administração do Estado não vai celebrar contrato, por exemplo, quem escraviza a gente, né? Tranquilo. Isso daqui, inclusive, é muito regulado lá na lei de licitações. A Constituição só faz uma previsão genérica, né? Assim, publicidade dos atos. Aqui tem uma questão de prova. Tem, porque vai falar de obrigatoriedade. As leis, os atos normativos e administrativos do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, serão obrigatória e gratuitamente publicados onde? No Diário Oficial do Estado. É o famoso DOI, né? DOI onde, professor? Lá onde você vai ver o seu nome. Seu nome quando for nomeado no Tribunal de Justiça. É lá que você vai ver? Não, pô, você não vai ver lá no Diário Oficial do Estado. Você vai ver em outro canto. Onde é que você vai ver? Você vai ver bem aqui, Os poderes legislativo e judiciário poderão instituir, mediante resolução, diário legislativo e diário judiciário. O nome do diário lá do tribunal é o DJE, Diário de Justiça Eletrônico, né? E aí, como a própria Constituição permite que esses poderes eles instituam diários, é isso que o tribunal fez. Ele fez uma resolução e disse, olha, os atos do Poder Judiciário serão publicados onde? No DJE, Diário de Justiça Eletrônica, para a publicação específica dos atos de sua competência, aí vai estar lá a sua nomeação, olha, a sua nomeação vai estar no DJE. E até vejo vocês dando F5 na página do tribunal no dia que você for nomeado, ou no dia que sair o resultado do concurso. Assim, para ver o DJE do dia. Assim que eu fiz quando foi para sair o meu. Sem embargo da publicação obrigatória das leis e dos atos normativos referidos no caput deste artigo. Os atos normativos poderão ter reduzido a sua publicação. Beleza? O que a gente vai decorar? É obrigatório publicar no Diário Oficial do Estado. Só que os poderes legislativo e poder judiciário, eles podem instituir diários próprios para publicar os atos de sua competência. Inclusive, cada um faz isso, né? Tem o diário lá da Assembleia Legislativa e tem o diário do Tribunal de Justiça. Ainda, decadência administrativa. Essa regra aqui, ela é prevista na Lei 9784 de 99. É uma lei federal, a Lei do Processo Administrativo Federal. Só que o Constituinte do Estado, olha, em 2014, pela Emenda Constitucional 51 de 2014, incluiu uma regra que é prevista nessa lei aqui, falando da decadência administrativa. O professor tem que decorar o prazo que decai o direito do Estado de anular um ato administrativo, com certeza. Com certeza. A anulação de ato administrativo, ela se dá por ilegalidade. A administração tem prazo? Tem, pô. Qual é o prazo? A administração pública estadual tem um prazo de 5 anos
para anular ato administrativo gerador de efeitos favoráveis para os destinatários, salvo comprovada má-fé. Beleza? Se gerar efeito favorável ao destinatário, a administração ela tem 5 anos para anular esse ato. E esse prazo ele é decadencial. Passados 5 anos, a administração não pode mais anular. A não ser que o cara esteja de boa má-fé, né? Esteja de má-fé. Beleza? Tranquilo? Essa regrinha aqui vocês vão decorar. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, imagina que a pessoa recebe mês a mês. Começou a receber em 2019, em março de 2019, e está recebendo mês a mês até fevereiro de 24. Perceberam que os efeitos patrimoniais desse recebimento indevido, imagina que é um abono de permanência, ele vem mês a mês, é um pagamento indevido, mês a mês. O que diz a Constituição? Neste caso, o prazo de decadência ele conta de onde? Do primeiro pagamento. Anotou isso? Por que essa regrinha? Porque a regra, sim, se fosse mês a mês, contava-se cada ilegalidade, ela está acontecendo mês a mês. Então, é como se o prazo estivesse sendo renovado mês a mês. A Constituição, para vedar isso daí, os 5 anos, ela diz, olha, neste caso em que os efeitos patrimoniais são contínuos, conta lá do início, pô. Ou seja, os 5 anos começou a contar daqui, ó, né? Lá do início. Então, é possível, se estiver dentro do lapso temporal, a administração anular esse ato administrativo, porque é dever dela fazer essa anulação. Gravou isso daqui, essa regra, inclusive, ela foi copiada e colada da Lei 9784. Pode procurar aí como está lá. Só que o Constituinte do Estado já colocou lá na Constituição, em 2014, por uma emenda constitucional. Né? Emenda constitucional, só para a gente entender. Período de decadência administrativa. Inclusive, a gente estuda muito isso em atos administrativos, lá em direito administrativo. Segue aí. Servidora gestante, presta atenção. A lei assegurará a servidora gestante mudança de função. É interessante isso. Nos casos em que for recomendado, sem prejuízo dos seus vencimentos de salário e demais vantagens, cargo ou função original, né? Justamente pela sua condição. A Lei 066, ela regula isso daqui, principalmente se a servidora gestante trabalhar com raio-x, em local insalubre, perigoso, né? Em ambiente noturno, e aí ela tem que ser o quê? Tem que ser mudado o local de trabalho. Só que ainda mudado de função, né? Lógico, sem prejuízo dos vencimentos de salário, porque isso não é uma punição, pô. Isso daí é uma proteção à infância e à maternidade. Adicional de interiorização. A Lei 066 regula isso daqui também, ó. É regulado na Lei 066. O que a Constituição do Estado prevê é que o adicional de interiorização vai ser até 50%. Até 50%. Diz os percentuais para cada município, não. Quem vai fazer isso é cada poder. Por exemplo, o Poder Judiciário, ele faz isso lá no tribunal através de uma resolução. Por exemplo, imagina que você é lotado em Oiapoque. Você vai ganhar quanto de adicional de interiorização? Oiapoque é perto ou longe da sede? Quanto é que vocês acham? Hein? É 50%. É 50%. 50%, né? Que você pode ganhar. Lá no tribunal é assim. Mas a Constituição traz para cada município, não. Diz assim, ó, o Poder Público Estadual assegurará aos seus servidores, além do que estabelece o artigo 39 da Constituição Federal, adicional de interiorização. Esse adicional de interiorização, presta atenção, corresponde até 50% dos vencimento, não é da remuneração, é do vencimento. Porque o vencimento, ele é tabelado em lei, né? Ele é tabelado em lei. A remuneração é a soma dos vencimentos mais as vantagens pecuniárias previstas em lei, né? É em cima do vencimento. Quando designados para exercer atividade em município do interior do Estado, por tempo indeterminado, conforme dispuser a lei. A Lei 066 regula isso daqui, né? A Lei 066 regula isso e cada poder vai fazer o quê? A regulação também. Lá no Poder Judiciário tem uma resolução que faz essa regulação de quanto vai incidir cada percentual para cada município. Os municípios que ganham 50% são Oiapoque e Jari, né? E Vitória do Jari. Oiapoque e Jari e Vitória do Jari. O resto vai escalonando. Professor, se eu for lotado em Santana, eu vou ganhar adicional? Vai, 10%, sabia disso? Lá no tribunal é 10%. Se você trabalhar em Santana, é 10%, olha. Você só não ganha se trabalhar na sede, Macapá, mas ganha 10% em cima do vencimento base. Se você for para o Oiapoque, 50%. Só que, para o texto da Constituição Estadual, esse artigo 52 é interessante. Diz que o poder público estadual, ou seja, toda a administração tem que assegurar o adicional de interiorização. Até 50%, beleza? Até 50%. Tranquilo. De boa na lagoa.
E município do interior. Professor, o que é município do interior? Não sei, bicho. A questão vai dizer, olha, fulano foi lotado no município do interior, conforme a Constituição do Estado. Até porque isso daqui não é geografia, para a gente determinar o que é interior, o que é, né? Segue aí. Servidor adotante. Nós temos a servidora gestante e nós temos o servidor adotante, aquele que adota, pode ser homem ou mulher. Ao servidor público, quando adotante, ficam estendidos os direitos que assistem o pai e a mãe naturais na forma a ser regulada na lei. Quem regula isso é a Lei 066. De novo, porra, professor. A Constituição prevê o direito, a lei vai lá regular o direito, né? Regular o direito. Só que presta atenção, se você for ler a Lei 066, os direitos que são assegurados para o servidor adotante, eles são escalonados, eles são diferentes. Por exemplo, a servidora gestante, quando tem um filho natural, ela tem direito a 180 dias de licença maternidade. 180 dias. Só que o servidor adotante ou servidor adotante, lá na Lei 066, dependendo da idade da criança, tem um escalonamento. Tranquilo? Só que, presta atenção, o STF já declarou isso daí inconstitucional, sabia? Isso daí é inconstitucional, porque não pode haver diferenciação entre pais biológicos e pais adotantes, porque todos são pais, né? A família é família, pô, né? Família é família. Como assim adotante? Adotante, né? Não é filho natural, é aquele que o Poder Judiciário, né, defere a guarda ou a tutela, né? Você entra lá. Inclusive, o Poder Judiciário faz muito isso. Tem várias de infância e juventude só para isso lá no tribunal, né? Que defere guarda ou tutela, né? Aí você adota uma criança, né? Adota uma criança. E aí você tem direito à licença maternidade e à paternidade, né? Por ser servidor adotante. O STF disse que é o mesmo prazo, né? Não importa a idade da criança. Só que a nossa Constituição diz, olha, joga para a lei regular. A nossa lei regula de forma o quê? De forma equivocada até hoje. Enfim, creche e pré-escola, diz assim, ó, é assegurado aos servidores da administração direta e indireta o atendimento gratuito a seus filhos dependentes, nascimento até 6 anos de idade. Gravou os 6 anos em creches e pré-escola. Tranquilo? Tem creche pré-escola para todo mundo? Não tem. Inclusive, o Tribunal de Justiça, ele paga a partir de janeiro agora, a partir de janeiro de 2024, ele está pagando auxílio pré-escolar. Justamente por quê? Para quem não é atendido por creche pré-escola pública, né? Pública lá no Tribunal de Justiça. Se você tem um filho menor de 6 anos, quando for servidor, você vai ganhar o quê? Auxílio pré-escolar, né? Até ele completar 6 anos, porque se o seu filho não for atendido por uma creche pré-escola, né, você tem direito a receber, beleza? Mas se ele for atendido por uma creche pré-escola pública, mantida com recurso público, você não tem direito, beleza? Tranquilo? Tanto o servidor que é pai biológico ou mãe biológica, quanto o servidor que adota um filho, né? Tem a guarda ou responsabilidade, né? Guarda ou responsabilidade. E não só filho, como dependente econômico. Professor dependente econômico é irmão, sei lá, pensa aí. E não só filho como dependente econômico, mas também filho com deficiência em qualquer idade. Fica mantido o auxílio pré-escolar, beleza? Tranquilo? Isso é lá no tribunal. Isso é lá no tribunal, dando essas dicas aqui para incentivar vocês. Mas a Constituição prevê, ó, até 6 anos, creche pré-escola. Segue aí. Regra de pagamento de remuneração e gratificação natalina. Tem que gravar isso daqui, ó. O pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos, ativos, inativos, pensionistas do Estado, das autarquias, será realizado até que dia? Até o 5º dia útil do mês subsequente ao da aquisição de direito. A aquisição é pro labore. Você trabalha um mês, você adquire o direito, no outro mês você tem direito a receber. A Constituição do Estado diz que esse pagamento tem que ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente. Trabalhei em janeiro, o Estado ele é obrigado a me pagar até o 5º dia útil do mês subsequente, né? Ou seja, ele poderia, inclusive, pagar lá no começo de fevereiro, mais para frente de fevereiro, só que ele faz isso não, ele paga no último dia útil do mês de aquisição, né? Se atrasa um dia, o pessoal já reclama. Só que a Constituição permite pagar até o 5º dia útil, beleza? O pagamento da gratificação natalina será efetuado até o dia 20 do mês de dezembro. 20 do mês de dezembro. Né? 20 do mês de dezembro, essa é a regra da Constituição Estadual. A Lei 066 regula isso daqui também, dessa forma. Só que, na prática, né, a gratificação natalina, ela dependendo de cada poder, ela paga de forma diferente. Inclusive, é possível até antecipar. Diz assim, 74. O servidor militar gozará da assistência jurídica integral e gratuita do Estado. Olha aí essa parte. Isso daqui foi inserido, sabe onde? Foi inserido se eu não estou enganado, no CPP,
eu acho que em 2019, pelo pacote anticrime. A Constituição do Estado já tem isso daqui, ó, desde a sua redação há muito tempo, diz assim, o servidor militar agora gozará de assistência jurídica integral e gratuita do Estado, através do órgão de assistência social ou assemelhado da corporação, nos casos em que se veja processado em decorrência do serviço. De vez em quando acontece isso daí, né? De vez em quando. E aí a Constituição exige que esse militar ele tenha assistência jurídica integral do Estado, já que ele estava trabalhando com o Estado, no exercício da sua força letal. Não vamos comentar essas coisas aqui, porque o pessoal de vez em quando assiste, esse pessoal, né? Enfim, eu não falei nada, não é isso que eu estou falando, mas acontece de vez em quando, né? Quando ele é processado em relação ao serviço. E aí, a Constituição exige, né? Como eu falei para vocês, foi colocado um Código de Processo Penal, né? Código de Processo Penal em 2019, pelo pacote anticrime, no exercício da força letal, o militar, né? Ele tem direito à assistência jurídica gratuita. O nosso já tem há muito tempo, olha aí. A lei vai regular isso daí. Tranquilo. Vamos passar da organização dos poderes do Estado? Por exemplo, nessa parte tem poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Tanto que eu só pego do poder legislativo algumas regras relacionadas ao processo legislativo, que a gente já tocou lá na parte de plebiscito e referendo. Então, a gente vai falar de emenda à Constituição e de iniciativa popular de lei. E aí, você vai ter que decorar. Presta atenção. Essa Constituição que a gente está lendo, está estudando, ela pode ser emendada? Pode. Né? Poder constituinte derivado. Decorrente o quê? Reformador. Né? A Constituição é fruto do poder constituinte derivado decorrente. E a sua reforma, né, a sua emenda, a sua mudança também é papel do poder constituinte derivado decorrente. Né? Quando muda o texto constitucional. Inclusive, ele já foi mudado várias vezes. Como é que ela pode ser mudada? E aqui eu vou passar um marca-texto de uma cor para vocês identificarem. Um terço, no mínimo, dos deputados estaduais, do governador do Estado, de mais da metade das câmaras municipais do Estado, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa do seu número. Parei bem aí. Vou dar uma explicação para vocês. É necessário, para vocês, o STF diz que as constituições estaduais, como elas partem do poder constituinte derivado decorrente, ou seja, elas são limitadas pelo poder constituinte originário da Constituição Federal, elas têm algumas normas de reprodução obrigatória. E uma dessas normas de reprodução obrigatória é relacionada ao processo legislativo. Por exemplo, tem simetria com a Constituição Federal, isso que eu passei o marca-texto de rosa. Como assim? Por exemplo, lá na Constituição Federal é possível emendar a Constituição Federal com um terço, no mínimo, do quê? Ou de deputados ou de senadores. Do presidente da República e de mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa dos seus membros. Na nossa Constituição, pelo princípio da simetria, quem é que pode fazer proposta de emenda constitucional? Um terço, no mínimo, de deputados estaduais, um terço, no mínimo, o governador do Estado como chefe do Poder Executivo, só ele, e mais da metade da Câmara Municipal do Estado, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa dos seus membros. Essa é a simetria com a Constituição Federal. Só que o que a gente vai ver agora aqui, eu vou passar de verde, presta atenção. De cidadãos, mediante iniciativa popular assinada por, no mínimo, 1% dos eleitores do Estado. Isso daqui é novidade. A Constituição Federal não permite uma proposta de emenda à Constituição por iniciativa popular. Mas a Constituição do Estado permite que a Constituição do Estado seja emendada por iniciativa popular. Olha aqui, ó. Ou seja, pelo povo, né, requerendo que a Constituição seja mudada. E aí, professor, tem que decorar isso? Porra! Você pode esquecer o nome do seu namorado ou namorada, mas isso daqui você tem que decorar para o dia da prova, beleza? E qual a porcentagem? Presta atenção. Qual a porcentagem? Qual a porcentagem? É 1%. 1%. E aqui é só 1%. Não tem aquele negócio de divisão, 1% dividido em tantos municípios. Emenda constitucional é só 1% do eleitorado. Não tem aquela regra. A gente vai ver que na iniciativa popular de lei, aí sim, tem 1% do eleitorado aí dividido em tantos municípios, blá, 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 blá. Calma. Na emenda constitucional é só 1%. Beleza? Ou seja, diferente da Constituição Federal, a Constituição do Estado do Amapá prevê que o povo faça a proposta de emenda à Constituição. Doidice, né? Mas está aqui, né?
Aqui, 1% do eleitorado do Estado. E aí, a gente passa para iniciativa popular de lei. Iniciativa popular de lei. Aquilo lá é a iniciativa popular de projeto de emenda à Constituição. Agora, iniciativa popular de lei. Diz assim, ó, o povo vai apresentar à Assembleia Legislativa projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado estadual. O bom é que não tem como errar. É 1% lá da emenda constitucional e 1% aqui, ó. Projeto de lei da iniciativa popular também é 1%. Só que presta atenção. Na emenda constitucional, eu falei, ó, não tem nada desse negócio, é só 1%. Aqui na lei tem uma divisão, ó, distribuído por não menos 5 municípios. 5 municípios tem que distribuir esse 1% pelo menos em 5 municípios, com um mínimo de 2% dos eleitores de cada um deles. E cada município tem que ter, no mínimo, 2% de eleitores em cada um manifestando. Beleza? E de proposta de emenda à Constituição na forma do inciso 4. A forma do inciso 4 é essa daqui, ó. Beleza? Essa daqui, ó. Ou seja, a iniciativa popular ela pode se dar tanto de projeto de lei, tanto quanto iniciativa popular de lei. A emenda constitucional basta 1%. Já o projeto de lei, ó, não só 1%. Tem que se dividir em 5 municípios e cada um tem que ter o quê? Mínimo 2% dos eleitores. Tranquilo, de boa, não confundo. Porque a questão de prova vai dizer, olha, o projeto de emenda constitucional tem que ser proposto por 1% do eleitorado do Estado. Beleza. Aí vai estar lá, distribuído pelo menos por 5 municípios, você marca errado, porque isso é para somente projeto de lei. Tranquilo? Por isso que eu trago essa parte de processo legislativo, que ela pode cair literal na sua prova. Solta aqui, solta aqui, solta. E, justamente, a FGV vai fazer a inversão. Vai trazer as regras da iniciativa popular de lei para a emenda constitucional e vai trazer as regras da emenda constitucional para a iniciativa popular de lei. Tranquilo? De boa, na Lagoa, de boa. A única coisa boa é que é 1% para lá e 1% para cá. 1%, não tem 10, né? Segue aí. Vamos chegar no ponto-chave da nossa aula. Ponto-chave da nossa aula. Vocês vão fazer uma prova de TJ. E aí é tendência da FGV cobrar as regras de TJ, onde? Na Constituição do Estado. Para saber se você sabe onde você vai trabalhar. Primeira coisa, fiquem alerta. A gente não está falando de regimento interno, a gente não está falando de lei de organização judiciária. O regimento interno e a lei de organização judiciária bebem dessa fonte aqui, da Constituição do Estado, que é o primeiro diploma normativo. Ou seja, vem a Constituição Estadual, depois vem a Constituição, a Lei de Organização Judiciária, e logo depois vem o regimento interno. Né? Ou seja, é nessa sequência. Ou seja, quem é que veio primeiro? A Constituição do Estado é uma parte. Como ela vem primeiro, muita coisa que você acha que já viu no regimento, você vai ver aqui. Só que tem algumas diferenças. Beleza? Bora ver as diferenças? Eu trago principalmente as diferenças. Outras coisas que eu não reproduzo aqui é porque elas são cópia da Constituição Federal. Claro, adaptado à Constituição do Estado. Lá no artigo 125, você vai pegar, vai dar uma lida no artigo 125 da Constituição Federal de 88. Pega a tua Constituição Federal e leia o artigo 125 da Constituição Federal. O artigo 125 da Constituição Federal diz que as competências do Tribunal de Justiça, as competências do TJ, são onde? São previstas na Constituição do Estado respectivo. Se o nosso é o TJ Amapá, as competências serão previstas onde? Na Constituição do Estado Amapá. Então, é aqui, agora, que a gente vai ver as competências do Tribunal de Justiça, justamente porque a Constituição Federal não disciplina competência nenhuma, ela joga para a Constituição do Estado. Então, as competências do Tribunal são previstas na Constituição. E a FGV já cobrou isso. Não é na Lei de Organização Judiciária, não é no regimento interno. O regimento interno e a Lei de Organização Judiciária só reproduzem o que diz a Constituição do Estado e acrescentam algumas coisas mais específicas relacionadas a essas matérias que a Constituição do Estado traz. Beleza? Tranquilo? Feito esse alerta, bora lá para o texto. Não decora artigo, a gente precisa, número de artigo, a gente precisa decorar o texto. Tranquilo. Diz assim, ó, são órgãos do Poder Judiciário do Estado, do nosso Poder Judiciário, lá onde a gente vai trabalhar. Conforme a Constituição do Estado, o Tribunal de Justiça é um órgão do Poder Judiciário. Cada juiz de direito é um órgão do Poder Judiciário. E aqui, esse juiz de direito, a gente presume que seja aquele juiz titular
de uma unidade judicial, seja de entrância final ou de entrância inicial, porque a própria Constituição cita logo em seguida o juiz de direito auxiliar e o juiz de direito substituto. Lá na lei de organização judiciária, tem uma diferença entre eles. Eu quero que vocês lembrem. Quando a gente estuda a lei de organização judiciária, esse juiz auxiliar é como se ele fosse um substituto só da comarca de Macapá. Ele vai substituir os juízes da comarca de Macapá, né? Da capital, é assim que fala, da capital, né? E esse juiz substituto, ele é substituto, olha o nome, e ele substitui em todo o estado. Né? Menos onde? Na capital, que aí é o juiz de direito auxiliar, beleza? E aí eu sempre alerto para vocês que, na prática, esse juiz de direito auxiliar, ele não existe mais, beleza? Tranquilo? Tranquilo. Aí tem os tribunais do júri, como órgãos do Poder Judiciário, a Justiça Militar e outros tribunais de juízes instituídos por lei. Claro que a Constituição ela é de 1991, até hoje a gente não tem essa Justiça Militar, apesar da Constituição prever como órgão do Poder Judiciário. Então, para a prova, professor, o que é que eu tenho que decorar? Você vai decorar literalmente o que está escrito aí. Quais são os órgãos do Poder Judiciário conforme a Constituição do Estado? O Tribunal de Justiça, o juiz de direito, o juiz de direito auxiliar e o juiz de direito substituto, os tribunais do júri, a Justiça Militar e outros tribunais e juízos instituídos por lei. Professor, a Justiça Militar é órgão do Poder Judiciário conforme a Constituição do Estado. Apesar da gente não ter uma justiça militar instituída hoje, beleza? Tranquilo? Tranquilo. Essa parte ela é tranquila, né? Tranquilo. Por que eu falo isso? Porque lá no artigo 92 da Constituição Federal, da CF, nós temos os órgãos do Poder Judiciário, né? E aí, entre esses órgãos do Poder Judiciário, tem o quê? Tem o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça, na Constituição do Estado, tem a sua divisão em órgãos, que são esses daqui. Segue aí. Os tribunais de segundo grau, presta atenção, tem sede onde? Na capital e jurisdição em todo o território nacional. Professor, eu já li isso em algum lugar. Onde é que você já leu isso? Todo canto, pô. Você lê na Lei de Organização Judiciária, você lê no regimento interno, é justamente por força da Constituição do Estado, diz assim, tribunais de segundo grau. O nosso tribunal de segundo grau, a gente tem só um. Qual é o nosso tribunal de segundo grau? É o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. A gente não tem outro tribunal de segundo grau, né? A gente vai ter órgãos dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que são os órgãos plenário, a sessão única e a Câmara Única, né? Esses são órgãos dentro do Tribunal de Justiça. O Poder Judiciário é assegurada. Que tipo de autonomia? A autonomia administrativa e financeira. Para a nossa prova, esse é o ponto-chave da Constituição Estadual, né? As normas de definição da autonomia administrativa e financeira do Tribunal de Justiça. Isso determina um monte de coisa. O Tribunal de Justiça, como órgão independente, ele não pode sofrer interferência de outros poderes, pelo princípio da separação dos poderes. Ele tem as suas funções típicas, então, para cumprir as suas atribuições constitucionais, ele precisa ter o quê? Autonomia, tanto administrativa quanto financeira. A ideia de autonomia administrativa, ela está justamente na autoadministração do tribunal. Por exemplo, o tribunal tem o seu próprio presidente, tem os seus próprios servidores, faz os seus próprios concursos, licitações, tem os seus próprios prédios, enfim, um monte de coisa relacionada à autonomia administrativa. E a autonomia financeira é justamente ter o seu próprio quê? Orçamento, seu próprio dinheiro, justamente para gastar no desenvolvimento das suas atividades. Beleza, isso é teórico. O que vocês precisam saber é como se dá na prática, como é que essa autonomia administrativa e financeira ela vai se manifestar. E a Constituição do Estado traz as regrinhas. Olha aqui, ó, como proposta orçamentária. E aqui uma regra básica de direito orçamentário. Tem direito orçamentário? Não, tem a disciplina orçamento, né? Orçamento público. Primeiro, quem é que faz a lei orçamentária anual? Nós temos 3 leis orçamentárias. Nós temos a LOA, a Lei Orçamentária Anual, nós temos a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, e nós temos o Plano Plurianual. Quem é que faz essas 3 leis? Hein? Quem é que faz essas 3 leis é o Poder Executivo. É papel do Poder Executivo fazer as leis orçamentárias, conforme o texto da Constituição, né? A iniciativa de lei é do Poder Executivo, é do chefe do Poder Executivo respectivo, é do governador do Estado. Então, o Tribunal de Justiça vai fazer lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e plano plurianual? Não. O que o tribunal vai ter é o quê? Ele vai ter uma proposta orçamentária.
A proposta orçamentária ela é enviada aonde? Para o Poder Executivo, que consolida as propostas orçamentárias do Poder Executivo, do Poder Legislativo, né, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do TCE, e agora da Defensoria Pública, que também é um órgão agora independente, com a sua autonomia administrativa financeira. Então, ele reúne essas propostas orçamentárias, consolida, e aí ele faz o quê? Ele faz a lei orçamentária anual. Entendemos? Essa dinâmica tem que saber. Por quê? Porque o tribunal ele só tem direito à proposta. É por isso que a Constituição do Estado fala, olha, o Poder Judiciário ele vai fazer uma proposta orçamentária e ela vai ser elaborada, olha, dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes, onde? Na LDO. Então, a lei orçamentária anual, ela vai seguir os parâmetros da LDO. A LDO é a lei de diretriz orçamentária, e ela traz as metas e prioridades para o exercício subsequente, está lá na Constituição. E também, ela diz o quê? Ela traz parâmetros para a confecção da lei orçamentária anual. Então, a lei orçamentária anual, ela segue o que diz a LDO. E aí, o Tribunal de Justiça, quando ele faz a sua proposta orçamentária, qual é a lei orçamentária que vai seguir como parâmetro? Vai trazer os limites para a proposta orçamentária do tribunal. Por favor, grava isso daqui, bicho. É a LDO. A prova, na hora, vai dizer o quê? PPA, a LOA, ou seja, os limites são estipulados na LDO. O encaminhamento da proposta é aprovado pelo tribunal, está lá no regimento interno, como isso vai ser feito, só que a competência, olha, o tribunal ele diz, olha, essa é a nossa proposta, está aprovada, né? E aí, a competência para encaminhar é do presidente do Tribunal de Justiça, tem que saber isso. O Tribunal de Justiça ele tem um setor específico para isso, tem uma secretaria, Secretaria de Planejamento, Gestão Estratégica e Governança hoje. Ela que faz essa parte da proposta orçamentária. E aí o tribunal aprova e o presidente ele tem a competência de mandar. Ele manda por mensagem, né? Por mensagem, para dizer, ei, governador, toma a nossa proposta. Entendemos essa primeira parte? Presta atenção. Todo ano o tribunal tem que mandar uma proposta orçamentária. Essa é a regra. Ele mandou a proposta orçamentária e se estiver dentro do limite, de boa. O Poder Executivo pode mexer na proposta orçamentária, hein? Se o Poder Judiciário manda a sua proposta orçamentária dentro dos limites, ele pode mexer o Poder Executivo aqui na hora que ele for consolidar as leis orçamentárias? Não pode mexer, tem que saber. Não pode mexer. Não pode, porque autonomia administrativa e financeira. A gente estabeleceu um limite e se a proposta orçamentária do tribunal for dentro do limite, o Poder Executivo não pode mexer, não pode cortar, não pode fazer nada, não pode adicionar, né? Ele tem que só pegar e consolidar com as outras. E aí ele vai fazer a LOA. Beleza? Entendemos isso? Só que o tribunal ele pode fazer duas coisas. Ele pode não mandar a proposta orçamentária e ele pode mandar além do limite. Né? Não tem um limite? Né? E para fazer reajuste, quando o tribunal ele quer dar um reajuste, ele manda na proposta orçamentária dele a previsão de reajuste, né? Dos servidores e tal. Né? E aí, se estiver dentro dos limites, o Poder Executivo pode mexer? Não. Agora, é possível que o Poder Executivo ele faça duas coisas. Se o Poder Judiciário não mandar a proposta no prazo, tem um prazo, a LDO diz um prazo, e se o Poder Judiciário mandar a sua proposta além do limite, isso vem agora. Presta atenção. Olha, proposta orçamentária. Se o tribunal não encaminhar a sua proposta dentro do prazo estabelecido na LDO, a LDO diz um prazo, olha, tem que caminhar até o dia, sei lá, 1º de agosto. Estou inventando. Se o tribunal não mandar, e aí o Poder Executivo for consolidar a proposta, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustado de acordo com os limites estipulados na LDO. Entenderam isso? Se o tribunal não mandar no prazo, o Poder Executivo vai pegar a vigente e aí ele vai ajustar conforme a inflação. Enfim, está lá na LDO dizendo como é que ele vai ajustar. Só que o tribunal ele pode mandar, esse daqui é caso ele não manda, só que o tribunal ele pode mandar, olha, ele pode mandar, mas ele dá uma caminhada em desacordo com os limites. A LDO deu um limite, aí o tribunal mandou acima do limite. O que o Poder Executivo vai fazer? Se o tribunal mandar dentro do limite, não pode mexer. Se o tribunal não mandar, o Poder Executivo vai considerar na proposta vigente. Agora, se o tribunal mandar fora do limite, olha o que o Poder Executivo vai fazer. Hein?
ele vai fazer os ajustes necessários para fim de consolidação da proposta final. Aí sim ele pode fazer, entre aspas, cortes. Corte, entre aspas, por favor, não está escrito corte aqui, está escrito ajuste. Mas quando ele faz os ajustes e não faz corte, com certeza, porque tem um limite. E aí mandou além do limite. Agora sim surge para o Poder Executivo, na hora que ele for consolidar a proposta, que ele faça os ajustes necessários, mas só nesse caso. Presta atenção, na execução orçamentária do exercício, não poderá haver realização de despesa ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na LDO. Ou seja, a LDO também vai trazer limites que você não pode. Isso é um básico de orçamento público. Você não pode fazer uma despesa se você não tiver um orçamento para isso, né? O financeiro para isso, etc. A não ser que seja o quê? Previamente autorizada mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Esses créditos suplementares ou especiais, eles servem para reforçar a dotação orçamentária e eles são aprovados, São aprovados pela Assembleia Legislativa. Eles passam pelo controle legislativo, né? Controle legislativo. O que não tem aqui, por que eu grifei crédito suplementar ou especial? Não tem crédito extraordinário. O professor tem que decorar isso. Não precisa saber para que serve cada um. Crédito extraordinário, suplementar ou especial. Isso é lá de orçamento. Mas o crédito extraordinário ele é feito por meio de decreto do governador, né? E ele serve para situações urgentes, blá, 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 blá. Beleza? Tranquilo? Segue aí. Precatórios. Já ouviu falar em precatório? Você sabe o que é precatório? Precatório são as dívidas que o poder público, que a Fazenda Pública constitui depois de processo judicial. Então, a Fazenda Pública é condenada num processo judicial e aí ela fica com a dívida. E quando eu falo Fazenda Pública, são as pessoas jurídicas de direito público, né? Os entes federativos, né? Todos os entes federativos e também as autarquias e as fundações públicas de direito público. Então, isso é a Fazenda Pública, né? A Fazenda Pública paga suas dívidas por meio do precatório. Precatório. São essas dívidas. Então, o tribunal, imagina só, o Poder Executivo é condenado a pagar a um servidor um valor, como o valor, ele não pode, a gente não paga numa dívida igual uma dívida civil, né? Manda bloquear a conta. O ente federativo paga por meio de precatório, ou seja, escreve a dívida em precatório, aí tem uma lista de precatório por ordem de prioridade, depois ordem de inscrição, em que o valor das dívidas do ente federativo são escritas, inclusive, na proposta orçamentária. Tem que ter um valor lá para pagar. Beleza? Quem gerencia isso daí? Quem gerencia é o Poder Judiciário. E vou ser mais específico. Aqui no Amapá, quem gerencia é o TEJAP. Por quê? Por força da Constituição Federal. A Constituição Federal diz que é papel do Tribunal de Justiça gerenciar a lista de precatórios, né? Os entes federativos são condenados, têm dívidas, aí entram, tem a lista de precatórios. Sobre precatórios, tem muita regrinha, forma de pagamento. Nos importa? Não, nos importa essa daqui. Olha o que diz a Constituição do Estado sobre precatório. O presidente do TJ incorrerá em crime de responsabilidade. Olha o que ele incorrerá. Se por ato comissivo ou omissivo, por ação ou omissão, não importa, ele retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório. Ou seja, se por ato deliberado, seja por omissão ou por ação, se o presidente do tribunal ele retardar o pagamento de precatório, que são dívidas líquidas, o poder público foi condenado, tem que pagar. Aí entra em precatório. Se o presidente do TJ fizer isso daí, e o presidente do TJ ele é o responsável por essa lista, ele vai responder por crime de responsabilidade. Gravou isso, minha gente? É crime de responsabilidade, por favor. Isso é muito comum de cair em prova a responsabilidade do presidente do Tribunal de Justiça por retardar ou frustrar a liquidação regular de precatório. Tem uma lista, né? Se ele não pagar, e é ele que gerencia, o Tribunal de Justiça, inclusive tem uma secretaria de precatório só para isso, só para pagar essas dívidas, né? Só para pagar essas dívidas. Segue aí. A Lei de Organização Judiciária compete ao Tribunal de Justiça por força da Constituição Federal e o próprio tribunal faz a sua, né? A nossa, ela foi feita por decreto do governador, né, na instalação do Estado. Mas a mudança da Lei de Organização Judiciária também é papel do Tribunal de Justiça, Lei de Organização e Divisão Judiciária. Nós, servidores, né, a gente não atua na função típica do Poder Legislativo, quem atua é magistrado,
A gente vai receber delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. A gente é o quê? O famoso orelha seca. A famosa orelha seca. Porque os nossos atos, o juiz ou o magistrado, ele vai delegar atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. Você, por exemplo, num processo judicial, você não vai dizer assim, cite-se a parte. Isso é uma decisão interlocutória, pô. Isso é uma decisão que o juiz dá. Você, no máximo, vai fazer cumprir o que ele determinou, né? Atos de mero expediente, por exemplo, sei lá, juntada de um documento, né? A tomada a termo de um depoimento, isso é mero expediente, pô, você não tem decisão, né? A galera que está vendo de outros estados vai ver se orelha seca, não vai entender nada. A galera dá uma vai ter isso daqui, né? Tem isso daqui. Tranquilo. Bora lá. Exoneração de juiz. O que diz? Diz assim, ó, 2/3. Você lembra desses 2/3 lá na regimento interno? Né? Os 2/3 que nós vimos lá são para o quê? São para recusar o juiz mais antigo. Neste caso, o procedimento aqui é para exonerar um juiz. E essa exoneração ela é de ofício. O juiz substituto, ele passa por um período de vitaliciamento, período necessário para o seu vitaliciamento. Qual é o período necessário para o seu vitaliciamento, hein, do juiz substituto, aquele que faz concurso público? Lembrem que a estabilidade do servidor público é adquirida após 3 anos de efetivo exercício, passa pelo estágio probatório, e aí ele pode ficar estável após uma avaliação responsável por essa estabilidade. O juiz substituto, ele não adquire estabilidade, ele passa pelo processo de vitaliciamento, e esse período é de 2 anos, está bem aqui, ó, biênio, né? Só que a Constituição chama de biênio de estágio probatório. Ele passa pelo estágio probatório? Não, é um processo de vitaliciamento. Mas, enfim, chama de estágio probatório. O que acontece? Nesse período, se o juiz for mal avaliado, ele pode ser o quê? Exonerado. E de ofício, a própria administração. É punição? Não. É por falta de rendimento funcional. Quando? Diz assim, ó, o Tribunal de Justiça poderá, pelo voto de 2/3 de seus membros, assegurar ampla defesa com os meios de recurso a ela inerente, por ato ou omissão verificados durante o biênio, o quê? Exonerar o juiz. Entendemos? Por ato ou omissão durante esse biênio de avaliação, ao invés de vitaliciamento, ele vai ser o quê? Exonerado. E aí, a própria Constituição cita quais são esses atos, essas omissões durante o biênio. Quais são? Então, aqui, ó, manifestamente negligente no cumprimento do dever do cargo, o cara passou para juiz, mas na hora de trabalhar ele foi manifestamente negligente nos deveres do cargo. Quando eu falo cara, eu falo juiz, né? Impessoal, mas pode ser homem ou mulher, né? De procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. Perceberam que isso daqui é genérico? Isso é muito genérico. O que é algo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções? Não sei lá. Pensa numa coisa ruim aí. De insuficiente capacidade de trabalho ou cujo proceder funcional seja incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário, a ideia é manter a dignidade da justiça e trazer bons quadros. Então, essas 3 possibilidades que configuram ações ou omissões no desempenho do cargo pode levar o juiz a não ser vitaliciado, né? Ele vai ser exonerado se correr isso. E vocês gravam isso daqui. Qual é o quórum? 2/3 dos membros do tribunal. Atenção, ainda que o ato respectivo seja publicado após o biênio, acontecerá a exoneração com automático afastamento do magistrado de suas funções. Beleza? Uma regrinha. Isso daqui não tem em nenhum lugar, bicho. Isso daqui não tem no regimento. Não tem na lei de organização judiciária. Tem só aqui na Constituição do Estado os casos que esse juiz substituto, ele vai ser o quê? Vai ser exonerado por exercício negligente das suas funções. Grava isso daí. Competências privativas do TJAP. Lembra daquelas competências que a Constituição Federal traz para o tribunal? Elas estão aqui. Vou só reproduzir. Ó. Uma delas, propor ao Poder Legislativo alteração dos seus membros, criação e extinção de cargos e remuneração dos seus serviços auxiliares e juízes que forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros do juiz. Por que eu estou grifando isso daqui? Isso, quando o Poder Judiciário tem a iniciativa de lei
para propor esse tipo de projeto de lei, isso demonstra sua autonomia mesmo. Ou seja, quem é que vai propor a criação e extinção de cargos? O próprio Poder Judiciário. A remuneração dos seus serviços auxiliares, servidores, né, cartórios extrajudiciais, dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação de subsídios dos membros de juízo. O próprio tribunal, justamente na sua autonomia. Criação e extinção de tribunais inferiores, criação da Justiça Militar Estadual na forma do artigo 125, parágrafo 3º da Constituição Federal, que traz as regras, né, tem que ter um efetivo maior do que 20 mil militares, criação da Justiça de Paz, a eleição dos seus respectivos juízes, a criação dos juizados especiais, alteração da organização judiciária, olha aqui, ó, é o Tribunal de Justiça que faz isso, né, aquelas mudanças na lei de organização judiciária, a criação de novas varas e respectivos cargos. Isso é competência do tribunal, na sua autonomia. Isso aqui você vai dar só uma lida. O interessante está aqui, ó. O TJAP vai processar e julgar. Lembra que lá no regimento tem muita coisa sobre isso? Claro, fala assim. A Constituição fala o TJAP. Lá no regimento e na lei de organização judiciária vai dizer qual órgão do TJAP, né? Ou seja, é papel do tribunal. O regimento e a lei de organização judiciária vão dizer qual órgão, né? O TJAP, conforme a Constituição do Estado, é competente, é o juiz natural para processar e julgar quem? O vice-governador, e aí se reproduz do regimento, e a gente vê que lá no regimento, o órgão é o plenário, né? Vocês sabem disso daí, e aí vocês vejam a aula de regimento, para você ver que o órgão responsável por julgamento dessas autoridades lá no regimento é o plenário, né? Os secretários de Estado, os juízes estaduais e os membros do Ministério Público. Beleza? Tranquilo? Por que não está aí o governador? Porque o governador, em crime comum de responsabilidade, é julgado crime comum no STJ e crime de responsabilidade por um tribunal especial. O professor também não tem o Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça também é julgado no crime de responsabilidade, crime comum, dependendo do caso, em outros pontos. O professor também não tem deputado. Também é a mesma coisa, né? Tem órgãos diferentes de julgamento. Falta mais gente, juro para vocês, no regimento. Eu não vou lembrar de cabeça, mas falta mais gente aqui. Lá no regimento tem outras pessoas. Mas, para a Constituição do Estado, esse daqui. Lá no regimento, os prefeitos, em crime comum, ressalvada a competência da Justiça Estadual. No regimento, juro para vocês, o prefeito é julgado por crime comum e crime de responsabilidade. Só que na nossa Constituição, tem crime de responsabilidade? Não. O prefeito é julgado só no crime comum. Só no crime comum. Claro, e aqui é jurisprudência do STF, se esse crime comum for competência de onde? Da Justiça Estadual. Por quê? Se for um crime da competência da Justiça Federal, Justiça Federal. Justiça Eleitoral, Justiça Eleitoral. Beleza? Tranquilo. Né? Ele vai ser julgado na respectiva justiça, conforme o caso. Mas no crime comum estadual, o prefeito é julgado onde? No Tribunal de Justiça. E, lógico, também ele é julgado pelo plenário, pelo pleno, né? Tribunal pleno. Beleza? Tranquilo. Gravou isso daqui? Gravei, professor, gravei. Ainda, cabe ao TJAP processar e julgar. Aí nós temos os remédios constitucionais. Mandado de segurança e mandado de junção. Lógico que isso daqui é melhor regulado no regimento interno. Mas se repete. Quem? Atos do governador, mandado de segurança, violação de direito líquido e certo, atos do governador, mesa e presidência da Assembleia, do próprio tribunal ou de algum de seus membros, dos secretários de Estado, do presidente ou conselheiro do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça e dos prefeitos municipais, beleza? Mandado de segurança. Só que, presta atenção, lá no regimento não tem isso daqui, bicho. O professor não tem, não, presta atenção. Presidente da Câmara Municipal da capital. Oxe, isso só tem na Constituição do Estado. Ato que viole direito líquido e certo de alguém praticado pelo presidente da Câmara Municipal da capital, conforme a nossa Constituição, é julgado pelo Tribunal de Justiça. Pelo Tribunal de Justiça. O que a Constituição Estadual está dando para o presidente da Câmara Municipal da capital, presta atenção, é da capital, não é de outro município, da capital, é foro por prerrogativa de função e mandado de segurança. Professor, isso pode cair em prova? Pode cair em prova. Tranquilo, se não tem lá no regimento.
Mandado de junção, quando a falta de norma regulamentadora, a elaboração de norma regulamentadora foi atribuição do governador, do secretário de Estado, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, do próprio Tribunal de Justiça e seus órgãos diretivos. Isso daqui se repete, inclusive, lá do regimento interno. O que eu faço um alerta para vocês é o presidente da Câmara Municipal da capital. Né? Para título de curiosidade, você lembra do cantor, é vereador, Marcelo Dias. Ele não é o presidente, é o presidente. Então, se o Marcelo Dias violar o direito líquido e certo de alguém, ele vai ser julgado com mandado de segurança lá no TJ. A galera de fora também deve estar perguntando, quem é Marcelo Dias? Marcelo Dias é o vereador, presidente da Câmara Municipal de Macapá. Inclusive, vai ter concurso para a Câmara Municipal. Ainda, presta atenção, o TJ vai processar e julgar conflito de competência entre juízes de direito. Esse é o conflito, pode ser negativo ou positivo, ou seja, juízes, eles são incompetentes para uma ação, ou competentes amplos para uma ação, que vai julgar o tribunal, isso é o plenário que decide, inclusive. Os conflitos de atribuições de autoridades judiciais e administrativas estaduais, quando forem suscitantes ou suscitados o governador do Estado, o procurador-geral de Justiça. Dê uma lida, que é de boa. Agora, aqui que tem um negócio. Agora a gente vai entrar num mundo chamado controle de constitucionalidade. Já ouviu falar isso? Pronto, então presta atenção. O TJAP vai processar e julgar também, ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. E aqui tem que decorar o quê? O que o TJAP julga? Leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Isso daqui é a regra, né? Em face da Constituição Estadual é papel do Tribunal de Justiça. O STF julga leis ou atos normativos estaduais e federais em face da Constituição, ou seja, o parâmetro é a Constituição Federal. O Tribunal de Justiça, como um tribunal de segundo grau, ele também faz controle de constitucionalidade, mas o parâmetro de controle é a Constituição do Estado. Ou seja, leis ou atos normativos estaduais ou municipais que fazem o quê? Que ferem a Constituição Estadual, essa que a gente está lendo, serão objeto de controle por meio do controle. Esse controle aqui é o controle concentrado de constitucionalidade. É aquele que julga leis em tese, ou seja, não tem casos judiciais, somente são atos normativos feitos ou pela Assembleia Legislativa ou por outros poderes, né? Pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Beleza? Só que eu vou dar uma dica para vocês. O que vai ser cobrado vai ser isso daqui, leis ou atos normativos municipais em face da Constituição Federal. Poxa, professor, quem faz controle de constitucionalidade da Constituição Federal não é o STF, só que o STF não faz controle de constitucionalidade em ADI e ADC, presta atenção, em ação direta de constitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal. No máximo, uma lei ou ato normativo municipal em frente à Constituição Federal pode ser objeto de uma ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, mas não de uma ADI e de uma ADC. Oxe, e agora, quem é que vai julgar constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa lei municipal, o ato normativo municipal frente à Constituição Federal? Quem? Como diz lá na escolinha do professor Raimundo, quem? Raimundo Nonato TJAP. Né? TJAP. Por quê? A Constituição do Estado, inclusive, ela é muito moderna, sabia? Sabia? Porque tem uma jurisprudência do STF, e aqui eu vou trazer para vocês. Está lá na frente. Mas está aqui, recurso extraordinário, repercussão geral, ação direta de inconstitucionalidade estadual. Aí diz assim, parâmetro de controle, regime de subsídio, que é uma regra lá da Constituição Federal. Os tribunais de justiça podem exercer o controle abstrato de constitucionalidade. O controle abstrato é ADI, ADO e ADC. Isso que a gente está vendo. Né? De leis municipais, utilizando como parâmetro as normas da Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória pelos Estados. Ou seja, se é uma norma que está lá na Constituição Federal e ela é reproduzida na Constituição do Estado, o Tribunal de Justiça ele pode fazer o controle de constitucionalidade dessa lei municipal frente à Constituição Federal. E isso não fere o texto constitucional, não usurpa a competência de quem? Do STF. Olha aí, o STF mesmo isso daqui. E a nossa Constituição, ela reproduz isso, não reproduz? Reproduz, olha aí, leis ou atos normativos municipais em face da Constituição Federal. Tranquilo? Tranquilo. Além disso,
o tribunal, ele julga suspeição oposta de desembargador, que é o Procurador-Geral de Justiça. Essa regra não é controle de constitucionalidade, então a gente vai passar só numa leitura. Agora, meu Deus, eu vou até parar, você que está assistindo a aula, se ajeita na cadeira, toma uma água, respira, porque até agora, em todas essas aulas de legislação específica, nós vimos o quê? Competência do TJ. Tem que ser somente norma de reprodução obrigatória? Presta atenção. A ementa do julgado diz que é norma de reprodução obrigatória, né? A nossa Constituição não fala nada. Fala face da Constituição Federal, né? Face da Constituição Federal. Aquilo lá é julgamento de um caso concreto, né? Mas você está à prova de vocês, leis ou atos normativos municipais em face da Constituição Federal, independente se é obrigatório ou não. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Tá, voltando. Então, respirou, tomou uma água, tomou um café, né? Aqui tem uma competência do juiz de direito. E aqui tem uma questão de prova. Juro para vocês. O juiz de direito, olha, toda hora a gente vê competência do TJAP. A Constituição do Estado prevê uma competência específica e só essa para o juiz de direito. O que o juiz de direito vai julgar? Ele vai julgar, presta atenção, um mandado de injunção. Né? O mandado de injunção ele serve para suprir a falta de norma regulamentadora relacionada ao exercício da cidadania, direito de nacionalidade e à soberania. Não é assim que está lá na Constituição? Quando essa norma regulamentadora for competência, presta atenção, do prefeito, da Câmara Municipal de sua mesa diretora e da autarquia ou fundação municipal, de quem é a competência para julgar esse mandado de injunção? Quem é? Do juiz de direito. O juiz de direito é que vai fazer esse julgamento, entenderam isso? É o juiz de direito que vai julgar o mandado de injunção, quando a norma regulamentadora for atribuição, prefeito, Câmara Municipal e autarquia e fundação pública municipal. Por que eu estou reforçando isso, minha gente? Porque isso daqui tem uma questão de prova básica, bicho. Quem não lê a Constituição do Estado não vai saber disso. Você vai esquematizar no seu caderninho, coloca no Anki, leva na tua cola no dia da prova, faz alguma coisa. Mas saiba que o mandado de injunção, quando a norma for do prefeito, da Câmara Municipal, de sua mesa diretora, de autarquia, é papel do juiz de direito. Já vejo, olha aqui, depois vou dizer, porra, o professor, ele é evidente. Vai dizer assim, ó, compete ao TJAP julgar mandado de injunção quando for do prefeito, Câmara, já vejo. Só que você não vai cair nessa, porque você é aluno do professor Sandro. Aluno do professor Sandro não cai. Não é papel do TJAP, é papel de quem? Papel do juiz de direito, beleza? Olha isso daqui. Isso daqui é importante. Isso daqui na hora da prova, bicho, não tem pra onde ir. Isso daqui diferencia muita gente, pô. A galera diz assim, eu não vou ler essa porra. Não vai ler? Olha aqui o juiz de direito tendo que julgar um mandado de injunção. Beleza? Tá avisado. Quem avisa, amigo é, né? Segue aí. Justiça militar. Tem uma regra de justiça militar. Competências. Diz assim, ó. Processar e julgar os militares estaduais nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, né? E aí tem ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Professor, sem discussão com Código de Processo Penal, sem discussão com Código Penal Militar, blá, blá, sem discussão. Aqui é decorar. Aqui a Justiça Militar do Cidadão vai fazer. Se for vítima civil, né? Um crime doloso contra a vida é quem? Júri, tribunal do júri. O resto é a Justiça Militar, que vai julgar os militares, nos crimes militares e nas ações judiciais contra atos disciplinares. O TJAP é o juiz natural, decidirá sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças, beleza? Os juízes militares de direito, do juízo militar, processa e julga crimes militares cometidos contra civis, singularmente, né? Crime militar. E ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Aqui só dá uma lida, principalmente porque é uma justiça especializada. A gente tem isso daqui? Não. Mas a Constituição do Estado faz a previsão da justiça militar, e caso venha a ser criada, são essas atribuições da justiça militar. Ainda, o que tem mais, professor? Lembra do controle de constitucionalidade? Essa questão aqui também você tem que saber quem pode propor. ADI, ação direta de constitucionalidade, e ADC, ação declaratória de constitucionalidade.
Quem é que pode fazer a previsão? Quem é que pode propor? O governador do estado, a mesa da Assembleia Legislativa, e aqui, por simetria, também a gente vê uma correspondência com a Constituição Federal, que dizem quem são os legitimados para propor ADI e ADC perante o STF, né? Aqui nós temos também o chefe do Poder Executivo, o governador, a mesa da Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, prefeito, presta atenção, vou passar um marca-texto aqui laranja, olha, prefeito e a mesa da Câmara do respectivo município, em se tratando de lei ou ato normativo o quê? Local, presta atenção, o ato normativo ele tem que ser local, o prefeito e a mesa da Câmara do respectivo município, eles podem propor ADI, hein, e ADC, podem, quando for local. Está falando estadual, federal? Não, é do próprio município. Ah, pode o prefeito fazer uma proposta, né? Podem propor uma ADI contra um ato estadual? Não, é ato local, por favor. Isso daqui grita na nossa cara por uma questão de prova. O Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, secção AOPA, na Constituição Federal, é o Conselho Federal da Ordem, né, dos Advogados do Brasil, da OAB. Vocês sabiam que a OAB é o único conselho citado tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual, para vocês verem a importância desse conselho. E o STF disse que ele é uma entidade sui generis, porque ele não serve só para regular uma profissão, ele tem também competências constitucionais de fazer o controle concentrado de constitucionalidade, né? Propondo a ADI e ADC. E aí tem partidos políticos, olha, partidos políticos, presta atenção, com representação na LAP e em Câmara de Vereadores, entendemos, não importa o partido político, se ele tem representação na Assembleia Legislativa ou em qualquer Câmara de Vereadores, aí não fala, pode propor ADI ou ADC, mas o partido político, né? A mesa da Câmara é só ato local. O partido político pode ser ato local ou ato estadual, né? Afinal, são esses o controle. E entidades sindicais ou de classe com base territorial aonde? No Estado, bicho. Se falar município, tá certo ou tá errado? Tá errado, pô. Porque a entidade de classe, a entidade sindical ou de classe é de todo o Estado, pô. Ela tem que ter base no Estado, base em todo o Estado. Decorou? Tem um monte de pegadinha aqui, cara. Às vezes você diz assim, basta eu decorar. Mas tem aqui, ó, esse negócio do município, do prefeito, da mesa da Câmara, só ser local, né? Partido político com representação tanto na Câmara quanto na Assembleia, e a entidade sindical com base no Estado, pô, né? Territorial do Estado. Gravou isso? Só isso já foi cobrado em prova? Já, foi bem aqui, tem uma questão que a gente vai fazer. Olha essa questão de 2018, do Procurador do Estado, lógico que é FCC, mas olha, como é um decoreba, até para o procurador, diz assim, ó, a ação direta de inconstitucionalidade de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado não é isso que diz a Constituição? É de competência originária, vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Pode ser proposta. Qual é a resposta? Hein? Qual é a resposta? Bora lá. Pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção APA, presidente, é o presidente da Ordem, hein? É o presidente da Ordem? Quem é que pode propor essa ação direta de inconstitucionalidade? Hein? Essa ADI. Isso daqui é uma ADI. Hein? É o Conselho, conforme a Constituição do Estado. É o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, secção APA. Não é o presidente, não é o presidente, não é a figura do presidente, é a figura do Conselho, né? Aí, letra B. Pelos partidos políticos com representação em Câmara de Vereadores, hein? Correto a letra B. A letra B está correta, porque a gente acha que o partido político, né, só com representação na Assembleia Legislativa. Mas partido político com representação na Câmara de Vereadores pode propor? Pode. E aí eu pergunto para vocês, professor, mas o texto da Constituição prevê no mesmo inciso partido político da Assembleia, com representação na Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. Quando a FCC traz só Câmara de Vereadores, não deixa errado? Não. A afirmativa está dizendo somente partido político com representação na Câmara de Vereadores? Não. Está dando uma informação correta, verdadeira. O partido político com representação na Câmara de Vereadores pode propor ADI? Pode. Assim como o partido político com representação na Assembleia Legislativa. Diz assim, ó, por prefeito e mesa da Câmara do respectivo município,
Em se tratando de lei ou ato normativo estadual ou local, hein? É estadual ou local, prefeito e mesa da Câmara pode fazer proposta de ADI de lei ou ato normativo estadual não, somente local, conforme o texto. Perceberam que a própria FCC lá atrás já pensou no negócio assim, justamente no detalhe do detalhe, só local, né? Só local. Aí diz assim, por entidade sindical ou de classe com base territorial em município do Estado, é em município do Estado essa entidade sindical ou de classe, em qual é a base territorial? A base territorial é no Estado, a base estadual, não tem base municipal, beleza? Perceberam que dá para fazer uma questão daqui? Imagina que a FGV vem. Ana era estudiosa da Constituição do Estado do Amapá, perguntou para Carlos, seu colega de turma, para os dois chegarem no professor Carlos, não, no professor Maurício, que era responsável por estudar a Constituição do Estado do Amapá desde a sua promulgação. Quem poderia propor? Porra, bicho, vai ser assim. Tipo, entendemos isso? Gravou isso daqui? Gravou. Olha, isso daqui, esse rol, ele é taxativo. E aí eu falo para vocês, professor, isso poderia aumentar? Poderia aumentar? Poderia. Temos uma jurisprudência sobre isso. Tem uma jurisprudência. Professor, tem jurisprudência? Tem. Os Estados-membros não podem afastar a legitimidade ativa do chefe do Ministério Público Estadual para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça Local. Se o Procurador-Geral da República pode propor a DI perante o STF, por força simétrica, a Constituição do Estado tem que prever que o chefe do Ministério Público Estadual, que é o PGJ, Procurador-Geral de Justiça, também pode propor. A nossa Constituição, ela já prevê, olha aqui, ó. Tá aqui o Procurador-Geral de Justiça. Mas tinha uma Constituição, era a Constituição do Estado do Ceará, sabia disso? É a Constituição do Estado do Ceará. Aqui, ó. Ela não fazia previsão do chefe do Ministério Público, previa outras autoridades, como a nossa prevê, e não trazia o Procurador-Geral da República. Aí o STF disse, opa, impossibilidade dos Estados-membros recusarem a legitimidade do Procurador-Geral de Justiça para instauração de processo de controle normativo abstrato. A interpretação é conforme a Constituição, ou seja, é necessário que o Procurador-Geral de Justiça. Tem outra jurisprudência? Tem. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu esqueci de colocar. Você coloca isso daqui. O STF já decidiu o seguinte. A Constituição Federal, presta atenção. Constituição Federal, ela de 88, ela prevê um rol de legitimados para propor ADI e ADC, por exemplo. Beleza? E aí tem um monte de gente. Tem o presidente da República, o Procurador-Geral da República, tem, né, partido político com representação no Congresso Nacional, tem um monte de gente. Aí chegou um caso no STF que, presta atenção, uma Constituição estadual não reproduzia de forma simétrica, além, lógico, do Procurador-Geral de Justiça ou outro. Aí eu pergunto, a Constituição estadual é obrigada a fazer a previsão, anota isso, pô, isso daqui vai cair em prova, fazer a previsão dos mesmos legitimados, hein? Ou seja, na força simétrica, é obrigatório que a Constituição do Estado preveja as mesmas figuras, lógico, adaptada ao Estado, que a Constituição Federal prevê? O STF disse não. Não precisa, não é de reprodução obrigatória. O que não pode, a Constituição Estadual não pode legitimar apenas uma autoridade. Beleza? Que não pode, a Constituição do Estado é dizer só cabe ao governador. Entenderam? Ele não é necessário reproduzir de forma obrigatória a Constituição Federal, mas não pode deixar na mão de um único órgão ou uma única autoridade. A nossa nem faz isso, né? A Constituição do Estado do Amapá nem faz isso, ela traz um monte de gente, olha. Traz ou não traz? Isso é reprodução do texto constitucional? Pode ser que não, né? O que o STF disse que não pode ficar na mão de um, somente um, e
que o Procurador-Geral de Justiça não pode ser excluído, porque é função do Ministério Público, pô, fazer o controle das leis, ou não é? Isso é função do Ministério Público. Presta atenção. E aqui são umas regrinhas básicas sobre o controle de constitucionalidade. Diz assim, ó, o Procurador-Geral de Justiça será ouvido previamente como fiscal da lei em todas as ações diretas de constitucionalidade que não seja parte. Sabe aquela ação que ele não faz a proposição? Imagina que foi proposta pelo governador, pela mesa da Assembleia, ou por outro que não seja ele. Como fiscal da lei, custos legis, né? Custos legis, o Ministério Público ele tem que fazer o quê? Fazer a fiscalização, e aí o PGJ vai ser ouvido sempre para opinar sobre essa constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Declarada a inconstitucionalidade em ação direta, a decisão terá eficácia de caráter geral. Eficácia de caráter geral é erga omnes, é contra todos, com suspensão automática dos seus efeitos, independentemente de qualquer comunicação ao respectivo órgão legislativo. Bicho, presta atenção. For ADI ou ADC, não precisa comunicar à Assembleia Legislativa. Diz, olha, a lei tal é inconstitucional conforme a Constituição do Estado. Está suspensa. Não precisa de mais nada, porque publicada, julgada a ADI ou ADC, ela já tem seus efeitos suspensos. Aqui, esse controle que a gente está estudando, ela é o quê? É controle concentrado. Só que nós temos o controle incidental. O controle incidental é aquele feito num caso concreto, num processo judicial. E ela pode ser feita por juízes de direito ou pelo Tribunal de Justiça. A Constituição ela faz uma previsão, diz assim, ó, declarada a inconstitucionalidade de lei incidentalmente é num caso concreto, é num processo judicial, que tem partes. E aí a parte pede, olha, eu quero que declare inconstitucional essa lei. É diferente da ADI e ADC, que julgam só a lei. Esse incidental refere-se a um caso concreto. Mas se for em última instância, tem eficácia erga omnes contra todos? Não, ela só tem efeito interparte. E aí, porque ela foi declarada inconstitucional, o tribunal ele comunica a decisão à Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal, conforme o caso, para suspensão no todo em parte da norma impugnada. Se for num caso concreto, declarada a inconstitucionalidade, o tribunal ele vai comunicar o poder legislativo respectivo para suspender a norma, porque ela só valia entre as partes, e aí suspendendo a norma pelo poder legislativo, ela vai valer para todo mundo. Olha aí, ó. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, incidentalmente ou como ação direta. Maioria absoluta. Outra coisa, fechou aqui, ó. Para fechar. Órgão fracionário. Órgão fracionário. Lá no tribunal nós temos a secção única e eu gosto desse... O que significa? Secção única e esse daqui, ó. A Câmara Única. Secção única são órgãos fracionários do tribunal. Esses órgãos fracionários podem declarar a inconstitucionalidade de uma lei? Pode ou não pode? Não. Por quê? Porque isso é reservado ao plenário. É só o plenário que pode declarar a inconstitucionalidade de lei por força da Constituição do Estado. Diz assim, ó, somente para a maioria dos seus membros, membros do Tribunal de Justiça. E os membros do Tribunal de Justiça, eles se reúnem onde? No plenário. Inclusive, tem uma súmula vinculante do STF dizendo isso, olha, né? Usurpação da atribuição do plenário. Não pode o órgão fracionário declarar inconstitucionalidade de lei, beleza? Então, não pode a sessão única e a Câmara Única declararem só jurisprudência aqui, né? A inconstitucionalidade de lei. Isso é papel do plenário. Cláusula de reserva de plenário, lembrei, é o nome do negócio. Segue aí, já vimos isso daqui, já vimos isso daqui, e aí, já vimos isso daqui também. Pronto, fechamos, né? Fechamos a parte de Poder Judiciário, então a gente vai resolver uma questãozinha de prova para a gente o quê? Para a gente descansar. Professor, o senhor não viu toda a Constituição do Estado. O seu papel é ler, pô. O seu papel é ler. O que eu posso fazer nessas 2 horas aqui de aula é trazer o que eu acho que pode cair assim, apontar o olho, principalmente o Poder Judiciário. Então, tem muita coisa que a gente precisa saber. Olha aí essa questão 2024 da banca Sandro Santiago. Nos termos do trazido pela Constituição do Estado do Amapá, é correto afirmar. O que é correto afirmar nos termos da Constituição do Estado? É dizer assim, letra A. O Tribunal de Justiça elaborará a sua proposta orçamentária
dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes, no plano plurianual. Letra A está correta. B. O encaminhamento da proposta orçamentária aprovada pelo tribunal compete ao Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça, hein? Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça compete ao Corregedor-Geral. C. Compete ao juiz de direito julgar o mandado de junção quando a norma regulamentadora for atribuição do prefeito, da Câmara Municipal ou de sua mesa diretora, ou ainda de autarquia ou de fundação pública municipal. D. O Tribunal de Justiça poderá designar exclusivamente juízes de direito substitutos para auxiliarem na comarca ou vara cujo número de processos tenha ultrapassado o limite. Então, um alerta aqui, essa letra D eu não trouxe na aula, mas tem uma previsão, eu não trouxe a reprodução, perceberam isso? Mas eu vou dar uma aulinha aqui, essa letra D está errada, porque, como eu não trouxe na aula, vou dizer porque está errado. Porque, diz a palavra aqui, ó, exclusivamente, a juiz de direito substituto, não, é possível que seja convocado também juiz de direito auxiliares. Auxiliares para auxiliar na comarca ou vara cujo número de processos tenha ultrapassado o limite. Beleza? Tranquilo? Então, a letra D está errada, porque também é possível convocar o juiz substituto e o juiz auxiliar para esse auxílio aqui, quando a comarca ou vara tiver com problema sério de contingenciamento de processo. Aí, letra E. É matéria reservada com exclusividade ao governador do Estado propor ação direta de constitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade? É só o governador que pode propor? Não, com um monte de gente. Governador, procurador-geral de justiça, né? Quem mais? Um monte de gente. Bora dar uma olhada? Eu gosto de repetir, vou repetir. Governador do Estado, mesa da Assembleia Legislativa, procurador-geral de justiça, prefeito ou mesa da Câmara do respectivo município, por ato local, conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação na Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores e entidade sindical de classe com base no território do Estado. Né? Professor, qual é a correta? A correta é a letra C, e eu trago ela como forma de reprodução para vocês decorarem isso daqui, ó. Porque isso daqui é uma atribuição que a gente não vê todo dia. Então, a FGV, batendo o olho nisso, ela pode ver aqui uma questão de prova. Dizer que é Tribunal de Justiça, da Câmara Única, da Seção Única, etc., da responsabilidade de alguém. Mas é papel do juiz de direito, então a correta é na letra C. Professor, o que está errado na letra A? É no plano plurianual que é previsto os limites da proposta orçamentária? Não, é na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? E o encaminhamento da proposta orçamentária aprovada pelo tribunal? Ela é aprovada pelo tribunal? É. Mas compete a quem? Compete ao Corregedor-Geral? Não, compete ao presidente. É o presidente que vai fazer o encaminhamento ao Poder Executivo para consolidar a proposta orçamentária. Show de bola, fechamos. Essa a gente resolveu? Então, agradeço a cada um de vocês que está aí até agora assistindo ao vivo. Quem está assistindo gravado no YouTube, você sabe o que fazer? Olha aqui o like bem aqui embaixo. Olha a inscrição no canal. Comenta aí dando feedback. Faz alguma coisa para esse canal crescer. E quanto mais ele cresce, mais aulas a gente tem. Então, a gente se vê na descrição do vídeo. Tem as minhas redes sociais. Tem aí o link para adquirir os materiais. Tem as playlists aqui do nosso canal. E até a próxima aula.